Uma alegria poder fazer memória, recordação daquilo que em tempos passados era sempre um grande acontecimento em São Bento do Sul, justamente a apresentação do drama do Calvário nas Sextas-feiras Santas. O drama do Calvário é a arte que encontra a fé para imprimir no tempo o sentido maravilhoso do eterno. Não aqui desfilar pomposo de desfiles militares, nem grandes marchas carnavalescas, mas sim os passos de um homem só, que há 20 séculos retumbam no coração da humanidade. O drama é um trabalho que engloba cultura, social e religioso. Cultura porque, através do seu magnífico texto, demonstra a cultura de São Bento do Sul. Social porque mais de 1000 jovens participam deste grande evento sem perceberem nada. E religioso não dispensa qualquer comentário. Esperamos que este espetáculo de fé, o maior do estado de Santa Catarina, dê às pessoas uma imagem mais próxima de Jesus e que a mensagem dos dramas abra os corações, abra as consciências e demonstre para todo o sempre uma história de um certo Galileu, de um certo homem, filho de Deus, que mudou a face da humanidade. Uma comunidade inteira está mobilizada para encenar o drama do Calvário. Eu e o Sila Júnior fomos lá para a cidade para acompanhar um dos últimos ensaios desse grande espetáculo. Uma história repassada de geração em geração. Em São Bento do Sul, os momentos que antecedem a crucificação de Jesus Cristo são encenados desde 1974. O espetáculo chegou a ser o segundo maior do Brasil. O Valderi participou da edição de 1989. Era uma imensidão de gente, de povo, de atores. E hoje, nossa, essa inovação, a tecnologia, a mudança que teve, os detalhes técnicos que se usa hoje, tudo mudou, tudo ficou diferente e a emoção realmente é muito grande. Depois de 89, a encenação parou de ser feita quando o criador da peça faleceu. A retomada só veio em 2022. Esta será a terceira edição do Drama do Calvário, que retrata os últimos passos de Jesus Cristo em 5 atos. Para esse ano, a novidade será a encenação da ressurreição, que não fazia parte do espetáculo. Então são 5 quadros, onde a gente começa com a flagelação, onde Cristo é flagelado, Cristo é coroado, passando pela grande marcha, vai para a crucificação, a morte, o sepultamento, que a gente usa a gruta aqui no pé do morro, e em seguida a ressurreição também na gruta. A preparação do elenco começou em janeiro. São 70 pessoas diretamente ligadas à encenação e outras 30 nos bastidores. O Drama do Calvário resgata uma tradição importante para a história de São Bento do Sul. É um espetáculo, para começar, ecumênico, que recebe todas as pessoas até de fora do Brasil vêm assistir o espetáculo. E é uma emoção muito grande a gente ver essas pessoas no final se emocionando, chorando, com as cenas que acontecem aqui no morro. Todos os atores são voluntários. Neste ano, a Silvia vai interpretar Maria, mãe de Jesus. Quando eu recebi o convite para ser Maria, nossa, eu até me assustei. Mas é uma emoção muito grande, né? Poder viver assim ao lado de Jesus, né? Os seus passos do Calvário, na morte e a ressurreição, que é a razão da nossa fé, né? Faz 2 anos que o Rogério participa. O visual tão característico foi adquirido com o tempo e por acaso. Na pandemia eu dei uma segurada ali, não fui para cortar cabelo, segurei ali, o cabelo cresceu, o pessoal começou a achar bonito, deixei, ficou, aí eu recebi o convite para fazer a atuação e estamos aí. Aí foi a barba também, deixei a barba crescer e
E tá aí. Hoje a encenação para ele é muito mais do que um trabalho voluntário. É muito gratificante, né? E o povo de São Bento é bem acolhedor e reconhece, encontra a gente na rua e parabeniza. Então isso é maravilhoso, sabe? É uma forma de evangelizar, né? De passar a mensagem bíblica através do teatro para as pessoas, para os cristãos. O Drama do Calvário será encenado hoje, logo mais à noite, às 7h30, na Colina dos Três Templos, bem em frente à Matriz Puríssimo Coração de Maria, no centro de São Bento do Sul. Um público de mais de 10 mil pessoas é esperado para a noite de hoje. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Dá tudo pra te ser. Fica a coração, cara. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santificar. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos se colocar em pé, por gentileza? Vamos cantar mais uma vez, pode ser? Ficará pedra sobre pedra. Quando ouvires rumores de guerras, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Levantar-se-ão nações, e haverá fome, pestes, terremotos, secas e enchentes. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e se trairão uns aos outros. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o desamor, o amor de muitos desaparecerá. E só aquele que preservar será salvo. Quando o Evangelho de Deus for pregado a todas as multidões, em todo o mundo, então virá o fim. O sol escurecerá, e a luz não dará mais luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas.
Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Ele descerá sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e os bons serão apartados dos maus. E dirá Cristo aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos, recebereis por herança o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Tive nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estive na prisão e fostes ver-me. Quando fizestes tudo isso a meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. E dirá Jesus aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque tive fome, sede, nudez, enfermidade, prisão, e em nenhum caso vos apiedastes de mim. Quando negastes aos necessitados, a mim o negastes. Vigiai, vós que me ouves, pois não sabereis a hora em que hei de vos chamar para a mansão dos mortos, onde vos colocareis à minha direita ou à minha esquerda. É quase meio-dia. Jesus é conduzido ao corpo da guarda, local imundo, atravancado de móveis quebrados, depósito de objetos velhos, e é entregue à escória, indicada para lidar com os prisioneiros. Os soldados estão bêbados, passaram a noite acordados, encharcando-se de vinho. Trazem o prisioneiro aos empurrões, socos e pontapés. Cospem-lhe no rosto, puxam-no pelo cabelo, pela barba e dirigem-lhe palavrões obscenos. Despem Jesus e o amarram a uma coluna. Pegam os chicotes com sorrisos estúpidos e batem. Batem marcando o compasso dos golpes com enormes gargalhadas que lembram os grasnar dos corpos. O prisioneiro não emite um gemido, não articula uma palavra. Os carrascos revezam-se fatigados. O sangue começa a escorrer do corpo da vítima. Este não geme.
Bate com mais força. Estou exausto. Eu preciso de um pouco de vinho. Vamos! Vamos! A tua saúde, rei dos judeus! Salve Jesus de Nazaré! Queres um pouco de vinho? Toma! Faze um milagre, profeta! Não eras tu que ensinavas no templo, hein? Não és o rei dos judeus? Sim! És o rei desses porcos! Falta-lhe um cetro! Falta-lhe uma coroa! Vou lhe preparar uma coroa, rei, divino rei! Mais vinho! Mais vinho! Uma coroação merece ser festejada. E mais pancada! Vede, não é muito cômoda. E se lhe puséssemos um manto real? Eis aqui uma, vede? É um manto real! Assim Jesus Cristo é coroado Rei pelos homens. O sangue de Cristo alagou o pavimento. O seu semblante está irreconhecível. O sangue escorre da coroa de espinho. O sangue que purifica toda a humanidade. O prisioneiro é uma posta de carne viva. No entanto, não geme, não profere uma só palavra. Pilatos tentou salvar Jesus da morte, através do açoito, mas a multidão queria a morte de Jesus e gritavam enlouquecidos: "Morte a Jesus!" Pilatos, vendo uma multidão enfurecida, recuou, lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. E começa a grande marcha, e seu rumor retumba há 20 séculos. Jesus marcha, arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. O justo carrega a sua cruz. O arrependimento também carrega a sua cruz. Outras marchas, mais extensas e mais espetaculares, se fizeram antes e depois dela. Marchas com todo o aparato militar, marchas carnavalescas, marchas festivas, mas nenhuma foi maior na sua significação humana. Nenhuma sintetizou e revelou de maneira tão completa o mistério do espírito e a expressão cósmica da carne atormentada. Não é aqui o rodar dos carros bélicos, o tropel febril dos cavalos, o estridor das batalhas e o soar metálico dos clarins da vitória. É o ruído dos passos de um homem, andando sob o peso da cruz que sintetiza todas as cruzes da humanidade. E envolvido neste ruído, vós com todas as vossas grandezas e misérias. A distância é pequena. E nesse espaço, nesse tempo, todas as fisionomias se manifestam. O ódio, a inveja, a cólera, a crueldade, o orgulho, a covardia e também a dor. A lágrima, a aflição, a compaixão, o auxílio.
Jesus marcha, arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. A nossa máscara, a vossa, a minha. O cortejo movimenta-se. A multidão grita desvairada. Gritos explodem. Cruzam-se num furor de bramidos, guinchos e uivos. É a vaia. A vaia frenética, vibrante de gargalhadas e gestos. Os soldados abrem caminho à força e cercam o condenado, formando alas. Jesus caminha exausto. Seu corpo está marcado por profundos sulcos roxos. A coroa de espinhos que não lhe foi tirada da cabeça fere-o continuamente. E o sangue vivo lhe escorre pelo rosto. Caminha curvado, arrastando o pesado madeiro. Caminha carregando todos os pecados da humanidade. Caminha carregando os vossos pecados. Esmagado pelo pesado fardo, não resiste e cai. Um clamor de vendaval retumba. O chicote! O chicote! Os soldados erguem Jesus, que mal se aguenta de pé. O centurião vai perto e ordena que se prossiga. Range os dentes, vomitando palavrões contra aqueles judeus mais cruéis que as feras. Observa o condenado, o seu trágico silêncio, a sua misteriosa fortaleza. Os judeus rugem de cólera. Não podem tolerar esta parada que atrasa a hora da execução. Na hora do 10ª, nada mais poderão fazer. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o quis. Dentro em pouco, aquele Jesus ensanguentado,
que caminha com tamanho esforço e tão duros sofrimentos, iria ser erguido na cruz. A marcha continua. Jesus vem vivo, arrastando penosamente a cruz e arrastando mais pesada ainda a procissão que se estende. Desobra atrás dele carregada de cólera. Quantos de nós fazemos parte dessa procissão? Nessa noite de hoje, de ontem e do amanhã, os soldados empurram a sua vítima. Aquela marcha, como todas as coisas humanas, precisa prosseguir. Precisa passar. Em meio a essa multidão, um grupo de pessoas fixa a massa histérica que se move ululante e selvagem. Fixa o brilho dos capacetes, a floresta de lanças e dos braços que se agitam. Em meio a esse grupo de pessoas existe alguém. Alguém procurando alguém. Como onda vagarosa, o desfile macabro se aproxima do grupo. Ela não tem forças para articular uma só palavra. A dor suprema imobiliza. Apenas seus olhos falam. Dos olhos correm lágrimas de sangue pela face sofrida. E só as mães poderão compreender o que esses olhos exprimem. Quando em meio àquela tempestade os olhos de Maria e Jesus se cruzaram como raios luminosos. Ao chegar em frente de Maria, Jesus detém-se e fita sua mãe. As mães conhecem esse olhar quando seus filhos vão morrer. É um olhar que beija, que se despede, que pede desculpas pela dor que causa, que rememora toda uma existência, que desperta em turbilhão todos os pormenores vividos e todos os sentimentos experimentados. A mulher só tem duas palavras ao fitá-lo. Meu filho. Os soldados afastam-na brutalmente. Amparada por João e outras mulheres, Maria acompanha seu filho, que caminha para a morte, que caminha para a ressurreição. Intervém precipitadamente e interrompe a marcha. Quem é? Ninguém sabe. Aquele semblante ensanguentado de Jesus abalou o íntimo daquela mulher. Rompeu o cordão de isolamento e antes que os soldados tivessem tempo de fazê-la retroceder, enxugou as faces de Jesus. Chorando, ergue a toalha e na alvura do tecido estampou-se o semblante do Cristo. Os judeus, porém, não dão tempo a que a cena se prolongue. Adiante! A crucificação, a morte! É ainda com o olhar que Jesus agradece à mulher desconhecida a esmola que lhe fez.
lugar do suplício está próximo. A última etapa torna-se mais pesada. O centurião observa que o prisioneiro não resiste mais ao peso da cruz. E Jesus cai pela segunda vez. Ele pode morrer no caminho. Um trabalhador de Cirene volta do seu trabalho e, obrigado pelos soldados, aquele humilde operário ajuda a carregar a cruz. Jesus ergue os olhos e fita Simão Cireneu. É um olhar de gratidão. Aquele olhar que os bons já viram certa vez. Aquele olhar que vós percebeis quando ajudais a carregar a cruz de vosso irmão. Simão Cireneu entra na história. A marcha continua. Mais alguns passos. É o alto da montanha. Ao pequeno grupo juntaram-se outras pessoas. Talvez a pecadora que os fariseus quiseram apedrejar. Talvez os cegos que viram, os leprosos que se limparam, os surdos que ouviram, os paralíticos que andaram, os humilhados e ofendidos que se consolaram. E quem sabe, talvez vós que estáis aqui. Jesus se detém. Os soldados recuam assombrados, porque misteriosa força irradia dele. Jesus olha as mulheres de Jerusalém, esmagadas pela dor, que choram. Instantaneamente, o corpo exausto de Jesus, ferido, humilhado, como se eletriza a imposição do Espírito, olhando as mulheres, diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. As palavras dirigidas às mulheres ecoaram como frases sem sentido aos ouvidos da multidão. Ninguém crê nas profecias que lhe contrariam os interesses do momento. Cambaleia, hesita, dobra o joelho e cai pela terceira vez. Aquele Jesus tão fraco, tão abatido, despojado e sem defesa, é a comunicação entre o Pai e os homens. É o apelo de justiça e a união dos homens entre si. É preciso que os olhos vejam e os ouvidos escutem o começo do fim, para que o coração acredite. E o coração de Jesus falou em alta voz, pela voz do pressentimento: A minha hora chegou. Com brutalidade os carrascos arrancam-lhe as vestes. As feridas se abrem, o sangue escorre. No alto do Calvário, Jesus contempla toda a humanidade. Olha para mim, olha para você.
O preço exigido por Deus Pai para a libertação e salvação dos homens era muito alto. Custaria a Cristo o preço de sua vida, o sacrifício de seu sangue. Entre dois ladrões é erguida a sua cruz. Passivamente espera sua hora, enquanto são amarrados os dois ladrões nas cruzes, como era de costume dos judeus. Atirado sobre a cruz, Jesus obedece, deitando-se sobre o madeiro e estendendo seus braços. É o momento de provar o cálice da amargura. Ressoa pelos vales o martelar dos pregos, rasgando suas carnes, o mesmo martelar que vós escutais quando pregais nas cruzes os vossos irmãos. Os cravos enormes, o gargalhar dos carrascos, o sorriso zombeteiro, o corpo que se retrai, o sangue que escorre, o olhar que perdoa. Uma tabuleta que diz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os soldados e os algozes terminam a sua tarefa, e nós a iniciamos pelos séculos afora com nossas omissões, conivências, crueldades na crucificação de outros Cristos, nossos irmãos. Entre si, os soldados repartem os seus despojos. Cumpria-se, assim, a profecia. Repartirão entre si as minhas vestes e sortearão a minha túnica. Erguido o Cristo, naquele leito vertical da morte, o primeiro ato dos homens. Ao pé da cruz é o jogo. Os dados decidem a posse da túnica. No jogo pelos tempos afora, os dados continuarão a decidir o destino de inocentes. Jesus ouve a seus pés aquela disputa de inconscientes. O povo permanece ali e fica olhando. Os judeus o insultam e zombam. Tu destruías o templo e o reconstruías em 3 dias. Pois bem, desce agora da cruz, que é bem mais fácil. Onde estão os teus milagres? Salvavas os outros e não salves a ti mesmo. Sai de onde estás e acreditaremos em ti. Tu pusestes confiança em teu Deus. Que teu Deus te livre agora. Tu mesmo dissestes: eu sou o Filho de Deus. Os soldados também o insultam. Se és o Rei dos Judeus, que fazes aí? Desce da cruz, desce! Gestas, um mau ladrão, a contorcer-se no madeiro, participa cheio de ódio dos insultos que dirigem a Jesus e exclama: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós que estamos a morrer contigo. Dimas, que estava à direita, diz: Tu, em
pelo menos temos a Deus, achando que as portas da morte. Nós, na verdade, aqui estamos com justiça, porque somos criminosos. Mas este nenhum mal fez. A voz de Jesus ergue-se. Não se dirige aos ladrões, mas àquele cuja essência participa e em cuja eternidade antecipou o princípio do mundo. Como um lamento, sua voz ecoa pelo infinito. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estas palavras despertam em Dimas um clarão de esperança, suplicando a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Voltando seu rosto ao ladrão, Cristo diz: Dimas, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O céu começa a cobrir-se de nuvens negras. Os condenados começam a agonizar devagar. Jesus continua a perder sangue. Os pregos dilaceram-lhe as carnes. No chão formam-se poças enegrecidas, onde continua a pingar, gota a gota, o sangue que purifica o mundo. O centurião permite que os mais íntimos se aproximem dos condenados. Percebe-se que existe uma mãe. Ninguém é maior do que ela diante dessa cruz. Ela sai da penumbra. Penumbra onde sempre tem orado e chorado sozinha. E projeta-se no alto da colina, violentando a sua humildade, para se tornar a mãe de todos os homens. Maria, amparada por João e acompanhada de algumas mulheres, avança para a cruz. E nesta suprema desgraça consegue apenas balbuciar: meu filho, meu amado filho. Jesus baixa um olhar e vê sua mãe. Vê também João, o discípulo amado. Jesus, contemplando sua mãe e o amigo que sempre lhe foi fiel, diz: Mãe, eis aí o teu filho. E acrescenta dizendo João: Filho, eis aí a tua mãe. O peso do corpo distende os tecidos, ampliando os rasgões da carne. Estremece o corpo em arrepios e agita os dedos no trágico adeus da coma. As vísceras esbraseadas, a garganta e os lábios secos fazem Jesus pedir: tenho sede. Os soldados, às gargalhadas, embebem uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de uma lança, erguem-na aos lábios do moribundo. O silêncio no Calvário é sepulcral, na vaga claridade da tarde tempestuosa. Erguendo seu olhar para o além, Jesus exclama: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonastes? O silêncio recai. Um silêncio que os próprios olhos sentem, e neste silêncio ouve-se os últimos insultos. Ele está chamando Elias! Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Com a fisionomia cadavérica, numa suprema expressão de angústia,
Um grito terrível ecoa no firmamento que se fechou como densa noite sem estrelas. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Dobrando a cabeça, as últimas palavras. Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. As trevas aqueçam-se instantaneamente, como se caísse uma tampa de bronze sobre o mundo. Retumba longo rumor, sacudindo as montanhas, abalando a cidade, onde os sacerdotes vêm rasgar-se o véu do tempo. Rolam rochas pelas encostas, estrondando de mar. A escuridão fechou as asas sobre a terra e guardou na montanha o místico segredo. Centurião, aos pés da cruz, não se contendo, brada. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ver uma cruz é ver um homem, abraçando os horizontes. Vendo que Jesus estava morto, não lhe quebram as pernas como fizeram os ladrões. Mas um dos soldados transpassou-lhe o coração com uma lança. E no mesmo instante jorra o sangue e água. cair da tarde, surge um rico homem de Arimateia, chamado José, também discípulo de Jesus. Veio também Nicodemos, que ao contemplar Jesus recorda uma certa noite, um certo encontro que teve com ele.
José de Arimateia e Nicodemos descem o corpo de Jesus da cruz. Arrancando os pregos, geme a turquez com liberdade e tarde. Tudo estava consumado. Maria recebe em seus braços o corpo maltratado do Filho de Deus, agora sem vida. Ela embalou esse corpo quando era pequenino, aqueceu-o em seu seio, agora aperta-o em seus braços. O mártir que cerrou os olhos. Neste cadáver ensanguentado, Maria adora o seu filho, o Filho de Deus. Será para sempre o ausente presente. Um pequeno grupo de pessoas conduz o corpo de Jesus à mansão dos mortos.
Encravada nos arredores de Belém, uma gruta foi berço do Salvador do mundo. 33 anos depois, encravada nos arredores de Jerusalém, uma gruta é o sepulcro do Salvador do mundo. Seu corpo é depositado em um túmulo, cedido caridosamente por alguém. E Cristo desce à mansão dos mortos. É o outro lado da vida. Só o Espírito penetra neste mistério. Mergulha no outro lado, no outro plano, no outro espaço, no outro tempo. Penetra numa região insondável do outro mundo, onde existem e continuam a existir os que existiram e sempre existirão. A vitória da morte é efêmera. No entanto, a vitória da vida será o triunfo final. Mora no misterioso mundo do além a história de todos os povos. É o outro lado do sepulcro, no oceano sem margem, no país sem fronteiras, na luz sem sol, para onde você caminha dia a dia sem o perceber, ou sem querer perceber. E Jesus Cristo transpôs as portas da morte e penetrou no misterioso mundo, mundo em que bilhões de almas o aguardam desde todas as épocas. Insondável e misterioso mundo, de onde só ele ressurgiu triunfalmente. Quando todos os reis, os príncipes estiverem reduzidos a pó, quando de todos os chefes e ditadores mergulharem para sempre no outro mundo, quando todos os povos e raças estiverem reduzidos ao nada, ele continuará a reinar no coração da humanidade, porque só ele é o Rei dos Reis por todo sempre. Distinguia-se apenas a silhueta dos soldados romanos, guardando o túmulo do homem de Nazaré. Começava-se a vislumbrar no horizonte o rubor da aurora, em tom escarlate, com reflexo de ouro. E na quietude do amanhecer, o desfile dos séculos. Não no sentido da sucessão cronológica, mas no sentido da unidade essencial. A ganância das nações, a hipocrisia dos personagens, a maldade das ideias, dos pensamentos, vozes, atitudes e ritmos, as indivisíveis harmonias de cada espírito e as expressões diferenciadas de cada povo. Atrás da enorme pedra que fecha, selado o túmulo do Redentor, o outro lado do tempo. E neste outro lado dos sepulcros, daquele mundo em que bilhões de almas íntegras, indivisíveis nas suas personalidades, se exprimem na sinfonia arrebatadora da qual a história representa apenas a resumida indicação, também se espera Cristo. Passado, presente e futuro confundem-se na unidade dos tempos eternos. A única realidade é aquela imortalizada luz, aquela luz que estava no princípio com Deus e que era Deus. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens.
sou a ressurreição e a vida. A cidade adormecida não percebia que no túmulo, selado com o selo de Pilatos, surgiam do além seres celestiais. Retumba pelos vales e montanhas o sibilar do vento, qual lamento do moribundo. Um leve tremor agita a terra. Tem-se a impressão que toda a terra e mares entram em convulsão de parto, como se de um momento para o outro expelisse de suas entranhas o furor do espírito, princípio de toda a vida. Tornando o Monte das Oliveiras, sempre caminhando em redor da cidade adormecida, Madalena, Joana de Cusa e Maria de Cleófas, trazendo consigo os bálsamos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Aproximam-se do sepulcro. O dia vinha rompendo. Eis que se avizinham da caverna. Com espanto verificam a ausência dos soldados. Aproximam-se, entreolham-se, tomadas de pasmo e medo. A grande pedra do túmulo achava-se afastada. O sepulcro estava aberto. As três mulheres penetram na caverna, cautelosas e apavoradas. O lençol com que Nicodemos de Arimateia havia envolvido o cadáver alveja na boca negra da sepultura. Recuam abismada, saem da caverna. O túmulo estava vazio. Levaram-no! Exclama Joana de Cusa. Não está mais aqui. Diz angustiada Maria de Cleófas. E Madalena, em pranto convulso, ajoelha-se beijando a pedra do túmulo. Mestre, não vi eu com os meus próprios olhos encerrarem-te aqui pela mão de teus amigos. Mestre, onde estás? Uma claridade mais aguda que o raio explode da caverna. As três mulheres tombam deslumbradas. Diante delas estão dois jovens, cujas vestes fulguram como a neve cintilando ao sol. E um deles diz: aquele a quem procurais não está aqui. Ressuscitou dos mortos.
Ide e anunciai esta boa nova aos seus discípulos. Antes que as mulheres possam articular uma palavra, os jovens, adquirindo uma transparência névoa, desaparecem. As 3 mulheres levantam-se atropeladamente e correm pelos campos, a caminho da cidade. Três mulheres acompanham-nos, tropeçando, sôfregas e ofegantes. Chegam ao sepulcro. Está vazio, silencioso como um segredo. E, entretanto, parece falar. Voltam todas à cidade com a assombrosa notícia. É preciso contar, anunciar, gritar a todos o milagre. Madalena fica sozinha à porta da caverna tumular. Sentada sobre uma pedra, soluça longamente. O silêncio é completo. Uma voz desperta. Ela ergue os olhos e vê um homem que a contempla. Mulher, por que choras? Choro porque não encontro aquele a quem procurava. E a quem procuras? Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, que o levarei. Maria. Mestre. Com o rosto voltado para o infinito, Jesus irradia um júbilo estranho. Madalena arroja-se. Quer cingir e beijar-lhe os pés. Mas o mestre se afasta, dizendo: Não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Vai, porém, e anuncia o que viste a meus irmãos.
O grupo teatral Arnold Fedrick agradece a todos e deseja a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Cristo foi contado em 5 atos e emocionou demais todo o público. Olha só. Uma história milenar eternizada pela fé. O espetáculo cênio-religioso, o drama do Calvário, mais uma vez deixou a multidão emocionada. Este ano a história foi contada em 5 atos. A flagelação de Cristo, onde ele é açoitado por ordem de Pilatos. O sangue escorre da coroa de espinho. A grande marcha, momento em que ele carrega a cruz, cai por 3 vezes, encontra sua mãe Maria e depois tem seu rosto enxugado por Verônica, que se compadece com a dor de Jesus Cristo. A crucificação, que significa quando Cristo redime o povo dos seus pecados. O sepultamento, onde Cristo vai até a mansão dos mortos. Só o Espírito penetra neste mistério. E a ressurreição, que mostra quando Jesus Cristo vence a morte, ressuscita e sai do sepulcro. Tudo isso acompanhado por dezenas de famílias emocionadas, que mergulharam junto na história. É maravilhoso, incrível, né? Sentir a presença de Deus, né? Para os que assistiram pela primeira vez, como é o caso da Dona Maria, foi uma experiência que jamais será esquecida. Parecendo ser bem real, né? Digamos, se você entra no que você está assistindo ali, com certeza se torna como uma realidade mesmo, né? Nesta edição, mais de 80 pessoas voluntárias participaram da encenação que marcou não só o público, mas também os atores que contaram um pouco da história de Jesus Cristo. Você está ali sendo um daqueles que realmente castiga o próprio Cristo, quer matar e da mesma forma tem que demonstrar toda aquela arrogância do sumo sacerdote, de quem manda em tudo, não é? E realmente foi assim, uma grande satisfação novamente poder interpretar esse personagem. O coração do Rogério, que interpretou o personagem principal da história, Jesus Cristo, também era só gratidão. É incrível, né? Jesus é a forma o motivo da existência do cristianismo, Jesus Cristo, né? Então, interpretar Jesus e a ressurreição, né? A ressurreição para mim foi uma parte nova esse ano, que é o Cristo vivo no coração das pessoas, né?
Aqui na capital, a sexta-feira